Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é em Nuremberg, na Alemanha, onde aconteceu, nesse prédio, o julgamento de Nuremberg. Isso aqui é o Palácio da Justiça de Nuremberg, certo? O julgamento não foi no palácio inteiro, foi na sala 600 que a gente vai ter o privilégio de visitar. Nuremberg, aqui aquele juiz famoso alemão nazista. Isso, aqui ele julgava os inimigos do Estado, mandava os caras à morte, etc. E Nuremberg, além disso, é o centro da adoração nazista, porque aqui aconteciam os grandes comícios, né? O Speer projetou ali, nós vamos visitar amanhã, o local onde era o Zeppelin Field, o campo pousado do Zeppelin no começo dos anos 20. Depois ele foi transformado para uma adoração a Hitler, não é? Ele foi todo projetado para que ali acontecesse a adoração. Entre 1933 e 1945, a Alemanha nazista invadiu muitos países da Europa, causando milhões de mortes. Desde o momento em que o destino da guerra parecia traçado, as propostas sobre como punir os líderes nazistas variavam de um julgamento espetáculo a execuções sumárias. Entrar no tribunal de Nuremberg é um privilégio. E o nosso grupo está entrando agora. Olha lá, o Marcelo está até com medo. Em meados de 1945, a França, a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos concordaram em convocar um tribunal conjunto para julgar os líderes nazistas capturados. O objetivo desse julgamento não era apenas condenar os acusados, mas também reunir provas irrefutáveis dos crimes nazistas, oferecendo uma lição de história aos alemães derrotados e deslegitimar a elite alemã tradicional e a ideologia nazista ainda arraigada. Já em novembro de 1943, a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos emitiram uma declaração, a chamada Declaração de Moscou, alertando a liderança nazista sobre a intenção dos signatários desta declaração de persegui-los até os confins da terra para que a justiça seja feita. A declaração afirmava que os nazistas de alto escalão que cometeram crimes em vários países seriam tratados conjuntamente. O jurista soviético Aaron Trainin desenvolveu o conceito de crimes contra a paz, ou seja, travar uma guerra agressiva, que mais tarde seria central nos procedimentos em Nuremberg. As ideias de Trainin foram acatadas, inclusive no Ocidente, e amplamente adotadas, sendo um padrão até hoje. De todos os países aliados, a União Soviética foi a mais intensa na vontade de julgar os líderes alemães por agressão, além de crimes individuais de guerra, transformando num evento espetaculoso. Já os britânicos preferiam a execução sumária dos líderes nazistas, citando o fracasso dos julgamentos de crime de guerra após a Primeira Guerra Mundial. Os americanos, no entanto, insistiram num julgamento que teria que ser visto como legítimo, como um meio de reformar a Alemanha e demonstrar a superioridade do sistema ocidental. Com o Acordo de Londres, de 8 de agosto de 1945, foi definida a criação de um Tribunal Militar Internacional e com a rendição alemã em 8 de maio, pondo fim à guerra na Europa, o tribunal começou a ser organizado. Nuremberg
era talvez na Alemanha uma das cidades mais fanatizadas pelo partido nazista. Aqui aconteciam os grandes eventos, os grandes desfiles e paradas. Não é à toa que Nuremberg foi escolhida para ser a sede, o local onde aconteceram os julgamentos. Foi nessa sala que os principais líderes nazistas foram colocados no banco de réus. E foi nessa sala que a história foi escrita. Definida a escolha de Nuremberg como sede do julgamento, as acusações apresentadas continham 4 itens: crimes contra a paz, ou seja, o planejamento, início e condução de guerras de agressão em violação de tratados e acordos internacionais; crimes contra a humanidade, ou seja, extermínios, deportações e genocídio; crimes de guerra, ou seja, violações das leis de guerra; e crime ao desenvolver um plano comum ou conspiração para cometer os atos criminosos listados anteriormente. Essas escadas levam ao salão do júri aqui de Nuremberg, do Tribunal de Nuremberg. Por essa porta passaram os condenados aqui do tribunal. Vamos conhecer lá o salão. Esta é a sala do julgamento de Nuremberg. Aqui, os cabeças do partido nazista que sobreviveram ao final da guerra foram julgados. A maioria foi posteriormente executado na prisão. Este era o banco de réus, aonde os prisioneiros ouviam o processo e tinham também o direito de se defenderem. No filme recente, Nuremberg, onde Russell Crowe interpreta Hermann Göring, esse julgamento é refeito. Essa sala é feita em estúdios e é apresentado todo uma visão diferente, psicológica, do duelo entre Göring e o seu analista psicológico forense. O filme é um duelo de palavras e de pensamento e muito tenso. É um dos melhores filmes do ano que deve disputar aí o Oscar. E tendo a oportunidade de estarmos aqui em Nuremberg, a gente dá para sentir um pouco do clima de como foi esse julgamento e até comparar com o filme. Mas, sem sombra de dúvidas, o julgamento de Nuremberg foi o julgamento do século e marcou uma atuação de organismos internacionais contra criminosos de guerra. Mas, atualmente, os organismos internacionais perderam a sua força e governos têm questionado isso. Será que o exemplo de Nuremberg ficou no passado? Quem sabe? Nuremberg foi escolhida como local dos julgamentos por ser o ponto principal dos comícios de propaganda nazistas que antecederam a guerra e incutiram na mentalidade alemã a adoração ao partido nazista e a Adolf Hitler. Os aliados queriam que Nuremberg simbolizasse a morte da Alemanha nazista. O local escolhido foi o Palácio da Justiça em Nuremberg, que foi ampliado numa construção feita por prisioneiros alemães para acomodarem até 1.200 prisioneiros. O mundo acompanhou o desfecho desse julgamento. E a partir desse momento ficou ali, marcado na história, as consequências trágicas da Segunda Guerra Mundial, pois muitas pessoas ficaram sabendo durante o julgamento das atrocidades cometidas
em nome do regime nazista. Entre 20 de novembro de 1945 e 1º de outubro de 1946, o tribunal julgou 24 dos mais importantes líderes militares e políticos do Terceiro Reich. Entre eles estavam figuras como Hans Frank, Julio Streicher, Alfred Rosenberg, Joachim von Ribbentrop, Alfred Jodl, Wilhelm Keitel, Arthur Seyss-Inquart, Hermann Göring, Karl Donitz, Albert Speer, Franz von Papen e outros membros do partido. Durante o julgamento, o tribunal e o mundo aprenderam sobre o partido nazista e o seu planejamento, início e condução de uma guerra agressiva desde o começo. Imagens dos campos de concentração nazistas, tiradas por fotógrafos militares aliados durante a libertação, foram mostrados no tribunal. As cenas do que aconteceu na Europa foram as provas mais poderosas apresentadas no julgamento. Desde o dia 20 de novembro de 1945, todas as sessões do tribunal foram realizadas em Nuremberg sob a presidência do Lord Geoffrey Lawrence, um eminente juiz britânico. Após 216 sessões, em 1º de outubro de 1946, foi proferido o veredito contra os 22 réus originais, sendo que 12 deles, incluindo Hermann Göring, foram condenados à morte, mas Göring suicidou-se com uma cápsula de veneno antes de ser executado. Martin Bormann foi julgado e condenado à morte, porém à revelia, ou seja, ele não chegou a ser capturado e não se apresentou diante do tribunal. Ao proferir estas decisões, o tribunal rejeitou as principais defesas tentadas pelos réus, rejeitando a alegação de que apenas um Estado e não indivíduos poderia ser considerado culpado de crimes de guerra. O tribunal considerou que os crimes do direito internacional são cometidos por homens e que só punindo os indivíduos que cometem tais crimes, as disposições do direito internacional poderiam ser aplicadas. Em segundo lugar, rejeitou o argumento de que o julgamento e a decisão foram após o fato, ou seja, já haviam prescrito. O tribunal respondeu que os atos já haviam sido considerados criminosos mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Mas as sentenças e julgamentos não pararam por aí. De dezembro de 1946 a abril de 1949, uma série de 12 tribunais militares adicionais para crimes de guerra contra líderes da Alemanha nazista foram mantidos pelos Estados Unidos no Palácio da Justiça de Nuremberg. A experiência do vídeo é uma parte única da visita. Você tem uma experiência sensorial completa. Os sons que você está ouvindo são os sons originais do julgamento em si. E a tela vai descer e vai começar o julgamento novamente, exatamente na mesma sala, na sua frente. Wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated. Все они совершались в приведении прогрессивной цели и в террористии, и поэтому не являются преступлениями против человечества. Terroristen schwere Verbrechen. Sie sprengen alle Regeln. Pläne für die Bestrafung dieser Verbrechen werden geschmiedet. Os réus eram 177 médicos do alto escalão, juízes, industriais, comandantes SS e comandantes de polícia, militares, funcionários públicos e diplomatas. Os julgamentos visavam a liderança alemã que apoiou a ditadura nazista. Dos 177 acusados, 24 foram condenados à morte, 20 à prisão perpétua e 98 outras penas de prisão. Mas muitos destes prisioneiros foram libertados no início da década de 1950 como resultado de indultos, e apenas 13 das 24 sentenças de morte foram executadas. Ao final, ficou o exemplo da punição de um crime de guerra internacional. Além da sala,
que a gente acabou de visitar, o Palácio da Justiça aqui de Nuremberg oferece um museu sobre o julgamento. Um museu muito interessante e bem completo, que a nossa turma do Viagem na História está tendo a oportunidade de visitar também. E lembre-se, você pode participar conosco na visita a Nuremberg, ao Palácio da Justiça, à Sala 600, e todos os outros atrativos da cidade, historicamente falando. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, está aqui na tela, e garante seu lugar na próxima turma por esse roteiro incrível pela Alemanha. Vamos lá ver o museu. Hoje, além da sala do júri, existe todo um memorial e museu que conta a história do julgamento, passo a passo, mostrando documentos, fotografias, objetos e painéis que ilustram esta história. O que aconteceu no Palácio de Justiça, esse julgamento, marcou todo um século e marcou a história da humanidade. Portanto, subir aquelas escadas, caminhar pelos corredores do Palácio da Justiça é também relembrar o destino dos líderes e das pessoas que foram vítimas deles. É muito legal ver a presença de dezenas de jovens presenciando aqui o museu, frequentando o museu e assistindo a projeção na Sala 600, o que mostra que uma nova onda de jovens vão crescer de maneira questionadora, obviamente, mas também vendo a importância do que aconteceu aqui em Nuremberg e de que crimes de guerra ou criminosos não podem ficar impunes. Vamos falar aqui com o Dr. Marcelo. Doutor, qual a importância do julgamento para você aqui? Mostrar para a humanidade que crimes contra a humanidade não prescrevem, são punidos pelas grandes potências, né? Mas e hoje? Parece que os grandes organismos internacionais estão perdendo a sua força. E não preocupa isso diante da importância do que aconteceu aqui? O mundo está meio bagunçado politicamente, né? A ONU e outras instituições estão perdendo sua força. Por isso o exemplo de Nuremberg deve prevalecer. Sempre.